Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre uma breve cronologia do fim, começando a partir do nascimento de Jesus, passando ali pelo seu ministério, indo até o fim dos tempos. Vamos começar então em Lucas capítulo 2, versículo 6, que diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então aqui já vemos o relato da história do nascimento de Jesus. Maria estava grávida já para dar à luz e tinha que ir para Belém, ela e José. E lá Maria deu à luz a Jesus em Belém, para que se cumprisse a profecia. Então Jesus cresce, aparece com 12 anos lá no templo. Os irmãos já conhecem a história. Depois ele, com cerca de 30 anos, começa o seu ministério, chama os seus discípulos, faz as curas maravilhosas. E aqui em Marcos 16:15, ele comissiona os seus discípulos para a grande missão da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura. E diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E a igreja tem cumprido esse papel já por 2000 anos, chegando ao nosso tempo. E mais para frente chegará o tempo da grande tribulação. Tribulação essa que Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá. Só vai ser naquele tempo e nunca mais vai acontecer. Mateus 24:21, Jesus disse assim: Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então é algo terrível que vai acontecer, e olha que já aconteceram coisas terríveis nessa terra, porém nada se compara à grande tribulação. Estejamos preparados. Ressaltando aqui que a grande tribulação, o seu tempo é de 42 meses ou 1260 dias, ou também chamados de um tempo, tempos e metade de um tempo. No total, isso são 3 anos e meio. Então, já no finalzinho da grande tribulação, quando a igreja já está quase sendo exterminada da face da terra, Jesus aparece no céu, tal como está escrito em Mateus 24:31. E diz assim o versículo: E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso vai acontecer no finalzinho da grande tribulação. Esse é o modus operandi, do Senhor Deus. Ele acaba deixando as coisas chegar bem no finalzinho, para que ali ele possa salvar o seu povo e destruir o inimigo. Ele sempre fez assim, Fez assim no Mar Vermelho, quando abriu o mar para o seu povo passar, e logo assim derramou o mar em cima de Faraó e os seus soldados. Foi assim também com Sodoma e Gomorra. Assim que os anjos retiraram Ló às pressas da cidade, o fogo caiu do céu e queimou toda a cidade com os seus moradores. Então, também aconteceu dessa forma no dilúvio, com Noé. Noé entrou na arca e começou a chover e caiu o grande dilúvio sobre os ímpios. Então Deus deixa chegar perto, e assim também será no tempo do anticristo. Ele vai pensar que está vencendo, que tudo está no seu controle, porém vai chegar no finalzinho, Deus salvará o seu povo e destruirá o inimigo. Então aqui, após este grande evento que é a volta do Senhor Jesus, quando ele aparece nas nuvens dos céus, ele envia os seus anjos, como está nesse versículo aqui. E esses anjos são enviados para a ressurreição dos mortos em Cristo. E diz aqui em 1 Coríntios 15:52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Então esse é o relato da transformação dos corpos. É num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, os nossos corpos serão transformados. Não está falando do arrebatamento diretamente, está falando da transformação dos corpos, que será num piscar de olhos. E aqui o arrebatamento acontece relatado aqui em 1 Tessalonicenses 4,17. Diz assim: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, recapitulando, passamos pelo nascimento de Jesus, pelo ministério de Jesus, e aí acontece a era da igreja. Jesus envia a igreja a pregar a toda criatura, e após isso há uma grande perseguição na grande tribulação. Jesus volta nas nuvens, dá ordem aos seus anjos para ressuscitar e também ter a transformação de quem está vivo, e acontece o arrebatamento, e nos encontramos com Jesus nos ares, que ele veio do céu e parou nas nuvens para encontrar conosco. E aí acontece que depois dele estar nas nuvens, ele desce para destruir o inimigo. Lembra do seu modus operandi? Ele agora já salvou a sua igreja da extinção, agora ele vai dar a paga ao inimigo. E diz aqui em Apocalipse 19, 20: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então aqui ele já destrói a besta com o falso profeta e joga os dois no lago de fogo, vivos. Ele já livrou a sua igreja, deixou nos ares, e agora ele destrói o inimigo debaixo dos pés dos santos, como tem a sua palavra prometido. Que Deus esmagará o inimigo debaixo de nossos pés. Então a besta e o falso profeta foram para o lago de fogo. Agora Jesus vai tratar com o dragão, com Satanás. Então diz aqui em Apocalipse 20, versículo 3: e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então agora ele lançou a besta e o falso profeta direto no lago de fogo, mas lançou Satanás no abismo. É outro local. Satanás não foi para o lago de fogo dessa vez, na volta de Jesus. Ele foi para o abismo. E aí a igreja passa a reinar os 1000 anos que Satanás está no abismo. A igreja está reinando com Cristo aqui na terra. Apocalipse 20, versículo 4 vai dizer: e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O povo de Deus que foi ressurreto, que encontrou com Jesus nas nuvens, desce com Jesus para tomar o reino aqui na terra, já que aquele que dominava a terra está um no lago de fogo e o outro no abismo. Agora o reino do Senhor Jesus Cristo está instaurado. E aí passa-se 1000 anos do reinado de Jesus, aqui a igreja reinando sobre as nações que restaram da grande tribulação. Nações essas que não foram contra o povo de Deus. Aquelas nações que se uniram ao anticristo contra o povo de Deus, essas serão mortas, exterminadas. As outras que não tiveram essa atitude sobreviverão e entrarão o milênio adentro. E aí nós, a igreja, com o corpo glorificado, reinaremos sobre eles com cetro de ferro, diz a palavra de Deus. E isso é uma demonstração clara que o cetro de ferro não é para reger a própria igreja, porque a própria igreja não precisa disso, porque ela está glorificada, santificada. Então esse cetro de ferro é para reger, colocar ordem, colocar a lei do Senhor em cima das nações sobreviventes. E após esses 1000 anos de paz, em que a maldade saiu, a justiça reinou, mesmo assim, essas nações que não estão glorificadas, elas
estão suscetíveis ainda a um engano de Satanás que vai se levantar após os 1000 anos, como está aqui no versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E a Bíblia diz que ele engana essa grande multidão que está vivendo no reino de Cristo, porém não quer o Senhor Jesus, estão ainda contaminadas, né, com as coisas erradas, com a corrupção, e elas também vão seguir a Satanás nessa sua volta. E aí a Bíblia diz que é tanta gente que é como se fosse subindo sobre a largura da terra. E aí no versículo 10 vai dizer sobre o fim de Satanás e dessas pessoas. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E a Bíblia vai nos dizer que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. E este é o fim. Se encerra aqui o mal nesta terra. E aí Apocalipse 21, versículo 1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso já começa a acontecer desde o milênio, desde o início do milênio. Mas depois do milênio, isso se completa, porque Satanás ele tem que voltar ainda para que aquele povo que nasceu durante o milênio, aquele povo que viveu durante o milênio, que não viu as ações de Satanás, não foi tentado por ele, possa ser provado. E aí, quando isso acontece, que o diabo vai enganar para ir contra o povo de Deus novamente, Deus, o Pai, desce fogo do céu e joga Satanás no lago de fogo, aonde já há 1000 anos estavam já a besta e o falso profeta. E aí tudo volta a ser como o início de todas as coisas. Será um paraíso esta terra, sem a maldade, sem o pecado. E aí a Bíblia vai dizer: e estaremos para sempre com o Senhor. Espero que você tenha gostado dessa breve cronologia, só para você se situar no tempo em que a Bíblia vai nos dizer como tudo acontecerá. Se inscreva em nosso canal Escatologia, Princípio do Fim, também em nosso outro canal Maná Eterno. Compartilhe e comente os nossos vídeos. Isso nos ajuda muito com a plataforma do YouTube. A paz a todos!